tem que permanecer. Alguém já contou uma história, eu não sei se eu já contei ela aqui, é muito corriqueira. Diz que alguém recebeu uma cruz para carregar e no caminho ele foi cortando um pedacinho da cruz. Porque não aguentou o peso. E no final das contas, tinha um abismo para ele transpor, e era exatamente o tamanho da cruz original. E agora está sobre um pedaço e não pode mais. Porque não resistiu, não perseverou, não permaneceu naquele peso. Ele foi sucumbindo ao peso daquela cruz. Amados, a Bíblia está assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós dissemos na introdução que a salvação é pela fé. A perseverança é a autenticação da fé. A perseverança é a afirmação da fé. A perseverança, eu não vou dizer que é a homologação da fé, mas a perseverança prova que a fé é verdadeira, prova que o encontro foi para valer, prova que o levantar da mão não foi uma coisa emocional, foi uma entrega real de vida, foi uma morte para o mundo e uma ressurreição para Deus, foi o abandono do pecado, foi o abandono da velha vida e é um novo encontro com o Senhor. Amados irmãos, não esmoreça, vença, não desanime, conquiste, permaneça. O esforço e a permanência, eles são fundamentais para que haja uma formação de um caráter que seja o caráter do reino, o caráter igual de Jesus, o caráter daqueles que estão ou estarão à mesa com ele. Então, esse esforço e essa perseverança, essa permanência vão gerar e garantir o desenvolvimento desse caráter. Observa como deve ser esse caráter e como devem ser essas virtudes. Ter os mandamentos de Deus guardados. Sem esforço, sem perseverança, as pessoas vão sucumbir. O mandamento vai entrar por aqui e sair por ali. Amarás o teu próximo não vai servir de nada. Amarás a Deus sobre todas as coisas vai ser uma coisa sem importância. Honrar pai e mãe, isso não tem fundamento para ele. Porque eles não têm esforço e não têm permanência, não perseverança. Então essas coisas são fundamentais para que o caráter cristão seja desenvolvido. Apresentar as virtudes da nova vida, nós vemos na segunda-feira, ele diz o seguinte: pois desta maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer dizer o seguinte: sem essas virtudes não haverá entrada no reino celeste. Ah, mas pastor, eu aceitei Jesus pela fé. Então essa fé tem que gerar as virtudes, é isso que Pedro está dizendo. Essas virtudes não surgem do nada, elas surgem de uma fé verdadeira, de alguém que se esforça na vida e de alguém que permanece e persevera. Outra virtude, viver para Jesus. A Bíblia diz que ele morreu por todos e que aqueles que vivem não vivem mais para si, mas para ele. Como que alguém vai fazer isso sem esforço? A carne é moleza, o mundo é forte, a carne é fraca, e a pessoa vai se entregando, e a vida vai passando, e a igreja vai sofrendo. E quando chegar o dia de entrar e sentar na mesa do Senhor, as surpresas vão surgir. A busca da vida purificada, isso não pode acontecer sem esforço. Isso não acontece dormindo na rede. É orar, mas é não lutar. Amados, vamos concluir. Diz o seguinte: ser discípulo de Jesus não é um empreendimento para aventureiros. Não é. Envolve morrer, envolve perder, envolve renunciar. Estar na mesa de Jesus, do seu reino, não é para aventureiros, não. Não é para que eles só podem dedicar a ele uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, uma parte dos seus recursos. Lá na mesa com Jesus estarão os que compreenderam que dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Lá na mesa com o Senhor Jesus estarão estes que têm essa compreensão. Não é para aquele que tem outras prioridades. Não. Não é para aqueles que querem primeiro sepultar o seu pai. Não é para aqueles que querem experimentar suas juntas de boi, verificar como está o terreno. Não é para aqueles que querem despedir-se dos de casa. Não. Seguir a Jesus é que é a prioridade. Jesus deixou claro que aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. E eu poderia dizer assim: o que olha para trás não é apto para estar na mesa com o Salvador. Amados irmãos, caros ouvintes, lembrem-se do esforço. Tem que haver esforço. Tem que haver esforço. Tem que haver renúncia. Se o grão de trigo cair e não morrer, fique só. Tem que haver morte. Tem que haver dedicação. Tem que tomar. A Bíblia fala de um jovem rico. Ele foi embora triste, porque ele não tinha esforço e nem permaneceu nos ensinos de Jesus. Aquele jovem triste foi embora. Se a vida dele acabasse ali, ele não estaria na mesa com o Senhor Jesus. Não sabemos o que aconteceu com ele. Mas todos esses que não querem se esforçar, não querem permanecer, não pode dizer que tem uma fé. A salvação é pela fé, é pela graça de Deus. Somos justificados pela fé. Mas uma fé que não gera obras, desviar, ela. E aqueles que têm uma fé morta não estarão na mesa com o Senhor. Mas aqueles que têm uma fé viva, esses vão se esforçar. Esses vão lutar, esses vão avançar, esses vão permanecer, esses vão perseverar. Irmãos, aqui nós temos muitos militares. E tem uma pista chamada pista de perguntar. Quem nunca fez essa pista não sabe o que é ficar com gosto de sangue. É horrível. O cara sai dali. É uma pista para doidos, para loucos. Só a gente muito bem preparado consegue fazê-la em 2 minutos alguma coisa. Essa pista tem uma parte dela que parece, não sei qual é o nome daquele do estado Setúbal. É uma passagemzinha pequena, assim, dá para passar uma pessoa ali. Aquele que é novato, aquele que é iniciante, ele se abaixa e vai se explicando até sair do outro lado. Mas aquele que é profissional, que treina para ganhar, ele vem correndo e ele mergulha, aumenta antes e vai do outro lado. É algo fantástico. Irmão, nós temos que ser pessoas que se esforçam para passar e avançar sem dificuldade. Precisamos ser pessoas dedicadas ao treino espiritual, às virtudes espirituais, para avançarmos e conseguir o prêmio. Sem esforço, só haverá. O nosso desejo é que Deus nos ajude a avançar na direção da salvação que Ele nos deu. Com muita dedicação, com muita devoção, e Ele há de nos abençoar. Pergunta final para encerrar esta mensagem: estará tu na mesa com o Senhor Jesus, no seu reino? Ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e os filhos do reino serão lançados fora. Então nós somos os privilegiados para pensar em Deus. Mas a pergunta que eu deixo é essa: estás convicto de que você estará na mesa com Jesus no seu reino?